Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos o nosso estudo, a nossa leitura bíblica, a nossa meditação, a nossa jornada pela fé, no capítulo 7 do livro de Números. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas. Trouxeram suas dádivas à presença do Senhor. 6 carroças cobertas, 12 bois, um boi de cada líder, uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, e cada um conforme a sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigiu o trabalho dele. 4 carroças, 8 bois aos miranitas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Então Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar no dia da sua unção, trouxeram suas ofertas perante o altar, pois o Senhor havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e 600 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. Ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da flor de farinha e a melhor farinha de trigo amassada com azeite como oblação, a oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho de um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada com óleo puro de oliva como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode, uma oferta pelo pecado, os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. E a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem ofertados como o sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda.
Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor da melhor farinha de trigo amassada com azeite com oferenda de oblação, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e de um ano como holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. E no quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai, e príncipe de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação, uma vasilha de ouro 120 gramas cheias de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão, e essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para as aspersões e 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Percebam que Moisés está contando para nós o tempo todo, né? Que sempre era a melhor farinha. A melhor farinha. Cada verso vai dizer para nós que era a melhor e que era que era oferecido conforme o padrão do santuário. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, dois bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda. E a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro, 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia trouxe sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. Um bode como oferenda pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abida, filho de Gideone e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferenda. A oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersão e 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite,
como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferenda pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abida, filho de Gideone. No 10º dia, Aiser, filho de Amizadai e príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferenda. E a oferenda que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode, uma oferenda pelo pecado, como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, príncipe de Asser, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro, 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e príncipe de Naphtali, apresentou a sua oferenda. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho de carneiro e um cordeiro, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. E essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar. No dia em que esse foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro, cada bandeja de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas também, com base no peso padrão do santuário. O total das vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total dos animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, que era a tampa da Arca da Aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Amados, quando nós demonstramos um real e verdadeiro interesse
por Deus, ele faz questão de demonstrar todo o seu interesse por nós. Estejam certos disso. Muitas pessoas estão dispostas a dar vida por suas denominações. Mas quando se trata do trabalho do reino de Deus, essas mesmas pessoas são preguiçosas, são avarentas, são omissas e são apáticas. Essas pessoas afastam delas a graça, a presença viva de Deus. Prestem atenção nisso, queridos. As pessoas dão a vida por suas denominações, levantam a bandeira da sua denominação de uma forma idólatra. Mas quando se trata do trabalho do reino de Deus, elas não dão a mínima. Isso é muito triste, porque isso afasta completamente a graça que vem com a presença viva de Deus. Isso é porque, no mínimo, no íntimo, queridos, elas estão reivindicando de alguma forma a glória para si. Elas querem dizer que elas fizeram alguma coisa, que elas fazem alguma coisa, que elas mandam em alguma coisa. Que elas querem que as pessoas prestem reverência a elas. Elas querem ser adoradas, elas querem ser idolatradas. Infelizmente é isso, queridos. Querem ser respeitadas no lugar de Deus. Elas querem a glória para si. Deus se entrega completamente a nós quando nós entregamos a Ele quando nós nos entregamos a Ele com tudo que nós temos e que nós somos. E quando a gente se entrega completamente a Deus, o resultado é a presença real desse Deus e o cumprimento de todas as suas promessas na nossa vida. A caminhada dos hebreus pelo deserto não é diferente da caminhada dos cristãos nos desertos deste mundo, né? Aquele povo era o povo de Deus e hoje os cristãos são o povo de Deus. Os hebreus precisavam atravessar o deserto sem se contaminar com o pecado para mostrar para os outros povos que o Deus deles era o único Deus verdadeiro e que eles tinham prazer de andar com esse Deus. Ah, queridos, os cristãos também estão nesse mundo para atravessar os desertos e os vales desta vida, sem se contaminar com o pecado, mostrando também para todos os povos que o único Deus verdadeiro vive e que Ele derramou graça naquela cruz para salvar a humanidade toda perdida. A diferença agora é que não tem mais sacrifício de animal, porque o último ritual, o último sacrifício foi realizado pelo Cordeiro perfeito e imaculado, que é o Filho de Deus. Ele é a paz e é nisso que nós encontramos a esperança durante toda a travessia por essa terra que é cheia de desertos muito áridos. Os levitas, eles tinham o privilégio e a responsabilidade de carregar as pesadas mobílias do lugar sagrado, que era o lugar da habitação de Deus na caminhada pelo deserto. Nós, os cristãos, nós temos a responsabilidade de carregar a presença de Deus aonde nós estivermos, contando para o mundo sobre o julgamento do justo juiz. Esse é o nosso chamado, para carregar a presença viva de Deus por onde nós passar e contar para o mundo todo sobre o julgamento do justo juiz. Nós temos o privilégio de carregar e de espalhar a graça, a notícia, né, da graça de Jesus para todos os que quiserem ser salvos.
Tem muitos filhos de Deus que estão espalhados no mundo, queridos. Espalhados pelo mundo, desculpa. Esperando que um cristão vá ao encontro deles para levar a notícia da salvação. E é assim que o reino de Deus vai avançando no mundo. Infelizmente, há muitos filhos do diabo espalhados pelo mundo e servindo de tropeço para que os crentes não cheguem à estatura de um cristão genuíno. Tem pedra de tropeço dentro e fora das congregações, mas isto não tem que nos assustar e nem vai fazer o trabalho de um cristão parar. Porque o Filho de Deus, o Filho verdadeiro de Deus, ele é remido pelo sangue do Cordeiro. Nunca, nunca vai abandonar o compromisso com Cristo. Esse capítulo todo aqui mostra que só era... eu quero dizer que esse capítulo mostra que não era só o nazireu que se consagrava para Deus, mas todos os que quisessem se entregar inteiramente para o serviço de Deus. Aqui dos versículos 1 até o versículo 11, Moisés começa a contar uma nova etapa da caminhada pelo deserto, né? Que ficou marcada como um fato histórico, na verdade. E da partir dos versos 12 até 84, até 83, mais ou menos, Moisés fez o balanço de todos os presentes que foram ofertados. E a partir ali do versículo 84 até o 88, até o final, né? Não, até 88, Moisés vai fazer o balanço de todos os presentes que foram ofertados, né? Não só os do santuário, no caso. E o último versículo aqui, o 89, ele mostra que Deus falava com Moisés no tabernáculo, cumprindo a promessa que foi feita lá em Êxodo, lembram? Lá no capítulo 25, se não me falha a memória, no versículo 22, eu acho. Mas é lá no capítulo 25 de Êxodo. A promessa que foi feita lá se cumpriu agora. O intuito, o objetivo do capítulo é mostrar que na obra do Reino de Deus, alguns estão carregando muitas e pesadas responsabilidades. Alguns ajudam com recursos financeiros, uns oram, clamam por socorro, socorrem seus irmãos, mas todos trabalham para honrar o Deus da sua salvação. Porque todo o trabalho feito, se não for para honrar o Deus da nossa salvação, não vale a pena fazer. Lamentavelmente, queridos, também tem muitos que cruzam os braços e querem ser honrados como se eles fossem Deus. É uma disputa. Disputam membros das congregações, disputam se os seus rituais são mais importantes que os outros fazem, desperdiçando assim o ritual do sacrifício do Cordeiro Imaculado, né? O sacrifício do Cordeiro.
Muita gente, querido, dentro das congregações querendo ser honradas como se elas fossem Deus. Isso é muito triste. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Mas nós que conhecemos o Evangelho, fazemos tudo para honrar o nome do nosso Deus, obedecendo todos os seus princípios em tudo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.